O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 4, a produção do mais-valor relativo. Capítulo 12, divisão do trabalho e manufatura. Item 3, as duas formas fundamentais da manufatura, manufatura heterogênea e manufatura orgânica. Páginas 416 a 424. A articulação da manufatura possui duas formas fundamentais que, não obstante seu eventual entrelaçamento, compõem duas espécies essencialmente distintas e que desempenham papéis totalmente diferentes, especialmente na transformação posterior da manufatura em grande indústria, movida pela maquinaria. Esse duplo caráter provém da natureza do próprio produto. Este ou é constituído por mera composição mecânica de produtos parciais independentes, ou deve ser sua configuração acabada a uma sequência de processos e manipulações encadeadas. Uma locomotiva, por exemplo, consiste de mais de 5.000 partes independentes. Ela não pode, porém, servir de exemplo para a primeira espécie de manufatura propriamente dita, porquanto é um produto da grande indústria, mas sim o relógio, de que também se serviu William Tell para ilustrar a divisão do trabalho na manufatura. De obra individual de um artesão de Nuremberg, o relógio transformou-se no produto social de um sem número de trabalhadores, parciais, como o fazedor das peças brutas, o fazedor das molas, o fazedor dos mostradores, o fazedor das cordas, o fazedor dos mancais para as pedras e os rubis das alavancas, o fazedor dos ponteiros, o fazedor das caixas, o fazedor dos parafusos, o dourador, e com muitas subdivisões, como o fazedor das rodas de latão e de aço, também em separado, o fazedor do rotor, o fazedor do eixo dos ponteiros, o aquevu de pignon, aquele que fixa as rodas no trem de engrenagens e pulha as facetas, o fazedor do pivô, o planter de financeur, que monta diversas rodas e carretes da máquina, o financeur de barillet, que entalha os dentes nas rodas, ajusta as dimensões dos furos, aperta as posições e travas, o fazedor da âncora, o fazedor do cilindro para a âncora, o fazedor da roda de escape, o fazedor do volante, o fazedor da roda de balanço, o fazedor da coroa, mecanismo com que se regula o relógio, o planter do champement, que faz o escapamento, o repassé de barillet, que finaliza a caixa de mola e a posição, o polidor do aço, o polidor das rodas, o polidor dos parafusos e o pintor dos números, o esmaltador do mostrador, que aplica o esmalte sobre o cobre, o fabricante de pendant, que faz apenas as argolas do relógio, o financier de charnier, que coloca o eixo de latão no centro da caixa, etc. O fazier de secret de charnier, que coloca o eixo de latão no centro da caixa, etc. O financier de charnier, que coloca o eixo de latão no centro da caixa. O fazier de secret, que coloca na caixa molas que fazem abrir a tampa. O graveur, ou gravador, o ciseleur, ciselador, o policier de bois, polidor da caixa, etc, etc. E, finalmente, o repassé, que monta todo o relógio e o entrega ao funcionando. Apenas algumas poucas partes do relógio passam por diversas mãos, e todos esses membrane digital são só reunidos nas mãos que finalmente as combinam num todo mecânico. Aqui, como em outras fabricações semelhantes, essa relação exterior do produto acabado com os seus diferentes elementos torna acidental a combinação dos trabalhadores parciais na mesma oficina. Tanto é possível a execução dos trabalhos parciais como ofícios independentes entre si, como a execução dos trabalhos parciais independentes entre si, como no Catão de Vaux e Neuchâtel, que a cooperação direta dos trabalhadores parciais sob o comando de um capital, como ocorre, por exemplo, em Genebra, onde há grandes manufaturas de relógios. Também no último caso, é raro que o mostrador, mola e caixa sejam feitos na própria manufatura. A empresa manufatureira combinada só é lucrativa aqui sob condições excepcionais, já que a concorrência entre os trabalhadores que querem trabalhar em casa é extrema. O fracionamento da produção em inúmeros processos heterogêneos permite pouca aplicação de meios coletivos de trabalho e o capitalista, com a fabricação fragmentada, economiza os gastos com instalações, fabris, etc. Nota 32. Em 1854, Genebra produziu 80.000 relógios, menos de
1/5 da produção do cantão de Neuchâtel. Apenas Chaux de Fonds, que se pode considerar uma única manufatura de relógios, produz sozinha anualmente o dobro de Genebra. De 1850 a 1861, Genebra forneceu 720 mil relógios. Ver Report from Genève on the Watch Trade, número 6, 1863. Se a falta de conexão entre os processos em que se fraciona a produção de artigos apenas justapostos dificulta em muito a transformação de tais manufaturas em produção mecanizada da grande indústria, no caso dos relógios acrescenta-se ainda 2 outros obstáculos: a pequena dimensão e delicadeza de seus elementos e seu caráter de luxo, portanto, sua variedade de modo. Por exemplo, nas melhores casas de Londres, dificilmente se chega à produção de uma dúzia de relógios por ano, que sejam parecidos. A fábrica de relógios de Vacheron e Constantin, que emprega maquinaria com sucesso, também produz um máximo de 3 a 4 diferentes variedades em tamanhos e forma. No entanto, a posição desses trabalhadores detalhistas que trabalham em casa, porém, para um capitalista, fabricante, é totalmente distinta daquela do artesão independente que trabalha para seus próprios clientes. Nota 33. Na fabricação de relógios, esse exemplo clássico da manufatura heterogênea pode-se estudar com muita precisão e a anteriormente mencionada diferenciação e especialização que resulta da decomposição da atividade artesanal. O segundo tipo de manufatura, sua forma acabada, produz artigos que possam, por fases interconexas de desenvolvimento, uma sequência de processos graduais, como o arame, que na manufatura de agulhas de costura passa pelas mãos de 72 e até 92 trabalhadores parciais específicos. Ao combinar ofícios originalmente dispersos, tal manufatura reduz a separação espacial entre as fases particulares de produção do artigo. O tempo de sua passagem de um estágio para o outro é reduzido, assim como o trabalho que medeia essa passagem. Nota 34. Numa coabitação tão densa de pessoas, o transporte tem necessariamente de ser menor. Página 106. The Advantage of the East India Trade. Em comparação com o artesanato, obtém-se com isso o acréscimo de força produtiva, sendo tal acréscimo derivado, na verdade, do caráter cooperativo geral da manufatura. Por outro lado, seu princípio peculiar da divisão de trabalho provoca um isolamento das diferentes fases de produção que, como diversos outros trabalhos parciais artesanais, se autonomizam mutuamente. Estabelecer e manter a conexão entre as funções isoladas exige o transporte constante do artigo de uma mão para outra e de um processo para outro. Do ponto de vista da grande indústria, isso se revela uma limitação característica, dispendiosa e imanente ao princípio da manufatura. Nota 35. O isolamento dos diferentes estágios da produção na manufatura, que decorre do emprego do trabalho manual, eleva imensamente os custos da produção, originando-se a perda principalmente do mero transporte de um processo de trabalho para o outro. Londres, 1855, parte 2, página 200. Quando observamos uma quantidade determinada de matéria-prima, por exemplo, de trapos na manufatura de papel ou de arame na manufatura de alfinetes, vemos que ela percorre nas mãos dos diferentes trabalhadores parciais uma série cronológica de fases de produção até atingir sua forma final. Mas quando, ao contrário, observamos a oficina como um mecanismo total, vemos que a matéria-prima encontra-se simultaneamente em todas as suas fases de produção. Com uma parte de suas muitas mãos munidas de instrumentos, o trabalhador coletivo, resultado da combinação de trabalhadores detalhistas, puxa o arame ao mesmo tempo que com outras mãos e outras ferramentas o estica, com outras o corta, o aponta, etc. De uma sucessão temporal, os diversos processos graduais se convertem numa justaposição espacial. Disso resulta o fornecimento de mais mercadorias acabadas no mesmo espaço de tempo. Nota 36. A divisão do trabalho, produz também uma economia de tempo ao separar o trabalho em seus ramos diferentes que podem todos ser executados ao mesmo tempo, por meio da execução simultânea de todos os diferentes processos que um indivíduo teria de executar separadamente. Torna-se possível produzir uma grande quantidade de alfinetes completamente acabados no mesmo tempo que seria necessário para cortar ou apontar um único alfinete. Dugaud
Stewart em Works, citação página 319. Se é verdade que essa simultaneidade decorre da forma cooperativa geral do processo total, a manufatura não se limita a encontrar dadas condições para a cooperação, mas as cria, em parte mediante a decomposição da atividade artesanal. Por outro lado, ela só alcança essa organização social do processo de trabalho ao soldar o mesmo trabalhador ao mesmo detalhe. Por ser o produto parcial de cada trabalhador parcial apenas um grau particular do desenvolvimento do mesmo artigo, cada trabalhador ou grupo de trabalhadores fornece ao outro sua matéria-prima. No resultado do trabalho de um está o ponto de partida para o trabalho do outro. Assim, um trabalhador ocupa diretamente o outro. O tempo de trabalho necessário para se obter o efeito útil visado em cada processo parcial é fixado conforme a experiência e o mecanismo inteiro da manufatura repousa sobre o pressuposto de que, em dado tempo de trabalho, obtém-se um dado resultado. Apenas sob esse pressuposto, os processos de trabalho diferentes e mutuamente complementares podem prosseguir justapostos espacialmente, de modo simultâneo e ininterrupto. É evidente que essa dependência imediata dos trabalhos e, por conseguinte, dos trabalhadores entre si, força cada indivíduo a empregar em sua função não mais do que o tempo necessário, gerando-se assim uma continuidade, uniformidade, regularidade, ordenamento, e mais ainda, uma intensidade de trabalho absolutamente distintos daqueles vigentes no ofício autônomo ou mesmo no regime de cooperação simples. Nota 37. Quanto maior a variedade de trabalhadores especiais em cada manufatura, tanto mais ordenado e regular é cada trabalho. Este tem necessariamente de ser feito em menos tempo, e o trabalho tem de ser menor. De Advantage, etc., citação página 68. Que numa mercadoria seja aplicado apenas o tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção é algo que aparece na produção de mercadorias em geral como coerção externa da concorrência, dado que, expresso superficialmente, cada produtor individual é obrigado a vender a mercadoria pelo seu preço de mercado. Na manufatura, ao contrário, o fornecimento de uma dada quantidade de produtos em um dado tempo de trabalho torna-se uma lei técnica do próprio processo de produção. Nota 38. Em muitos ramos, no entanto, o sistema manufatureiro só alcança esse resultado de modo imperfeito pelo fato de não saber controlar com segurança as condições físicas e químicas gerais do processo de produção. Ocorre que operações diferentes exigem períodos desiguais de tempo e, por isso, fornecem no mesmo intervalo de tempo quantidades desiguais de produtos parciais. Portanto, se o mesmo trabalhador deve executar sempre a mesma operação dia após dia, então é preciso que em operações diferentes sejam empregados números proporcionalmente diferentes de trabalhadores, por exemplo, que numa manufatura de tipos de imprensa sejam empregados 4 fundidores e 2 quebradores para um polidor, e que o fundidor funda 2.000 tipos por hora, o quebrador quebre 4.000 tipos e o polidor pula 8.000. Aqui reaparece o princípio da cooperação em sua forma mais simples, a da ocupação simultânea de muitos indivíduos que executam operações da mesma espécie, porém agora como expressão de uma relação orgânica. A divisão manufatureira do trabalho, portanto, não só simplifica e diversifica os órgãos qualitativamente diferentes do trabalhador coletivo e social, como também cria uma proporção matemática fixa para a extensão quantitativa desses órgãos, isto é, para o número relativo de trabalhadores ou grandezas relativas dos grupos de trabalhadores em cada função específica. Ela desenvolve, com a subdivisão qualitativa do processo de trabalho social, a regra quantitativa e a proporcionalidade desse processo. Estando fixada pela experiência a proporção mais adequada dos diferentes grupos de trabalhadores parciais para uma determinada escala da produção, esta só pode ser ampliada por meio do emprego de um múltiplo de cada grupo particular de trabalhadores. Nota 39. Quando a experiência, segundo a natureza peculiar dos produtos de cada manufatura, revela o número de processos nos quais é mais vantajoso dividir a fabricação, assim como o número de trabalhadores a serem nela empregados, então todas as outras manufaturas que não empregam um múltiplo exato desse número produzirão o artigo com custos maiores. Daí surge uma das causas do grande número de estabelecimentos manufatureiros. Babbage, Londres, 1832,
seção 21, páginas 172 a 173. A isso se acrescenta que o mesmo indivíduo pode executar igualmente bem certos trabalhos em maior ou menor escala, como o trabalho de supervisão, o transporte dos produtos parciais de uma fase de produção para outra, etc. A autonomização dessa função ou a atribuição a trabalhadores específicos só passa a representar uma vantagem com a ampliação do número de trabalhadores ocupados, e desde que essa ampliação atinja de imediato e de maneira proporcional todos os grupos. O grupo individual, um número de trabalhadores que executam a mesma função parcial, consiste de elementos homogêneos e forma um órgão particular do mecanismo total. Nas diferentes manufaturas, porém, o próprio grupo é um corpo articulado de trabalho, enquanto o mecanismo total é formado pela repetição ou multiplicação desses organismos produtivos elementares. Consideremos, por exemplo, a manufatura de garrafa de vidros. Elas se decompõem em 3 fases essencialmente distintas. Primeiramente, há a fase preparatória, que consiste na preparação da composição do vidro, mistura de areia, cal, etc., e na fundição dessa composição numa massa fluida de vidro. Nota 40. Na Inglaterra, o forno de fundição é separado do forno de vidro, no qual o vidro é trabalhado. Na Bélgica, por exemplo, o mesmo forno serve para 2 outros processos. Nessa primeira fase, diferentes trabalhadores parciais se ocupam tanto quanto na fase final em retirar as garrafas dos fornos de secagem, selecioná-las, embalá-las, etc. No meio das 2 fases é que está a feitura propriamente dita do vidro, ou a elaboração de sua massa fluida. Na mesma boca de forno trabalha um grupo na Inglaterra chamado de hole, o buraco, e constituído por um bottle maker, fazedor de garrafas, ou finisher, acabador, ou blower, soprador, ou gutterer, coletor, ou um putter-up, carregador, ou weather-off, separador, ou um taker, entregador. Esses 5 trabalhadores parciais formam outros tantos órgãos particulares de um único corpo de trabalho que só pode atuar como uma unidade, isto é, por meio da cooperação direta de todos os seus 5 membros. Na ausência de um desses membros, ele fica paralisado, mas o mesmo forno de vidro tem várias aberturas. Na Inglaterra, por exemplo, elas variam de 4 a 6, cada uma delas com um cadinho de barro contendo massa fluida de vidro, no qual trabalha um grupo de trabalhadores igualmente composto de 5 membros. A articulação de cada grupo individual funda-se aqui diretamente na divisão do trabalho, ao passo que o vínculo entre os diversos grupos do mesmo tipo é a cooperação simples, que economiza meios de produção, no caso presente, o forno de vidro, mediante seu consumo coletivo. Tal forno de vidro reúne de 4 a 6 grupos de trabalhadores e constitui uma vidraria. Uma manufatura de vidro é formada por uma multiplicidade de tais vidrarias, juntamente com as instalações e os trabalhadores necessários para as fases preparatórias e finais da produção. Finalmente, uma vez que a manufatura tem origem na combinação de diversos ofícios, ela pode se desenvolver numa combinação de diversas manufaturas. As maiores vidraçarias ou vidrarias inglesas, por exemplo, fabricam elas próprias seus cadinhos de barro, pois da qualidade desses instrumentos depende essencialmente o sucesso ou insucesso da produção. A manufatura de um meio de produção é vinculada aqui à manufatura do produto. Inversamente, é também possível que a manufatura do produto se vincule a manufaturas às quais ele serve, por sua vez, de matéria-prima ou a cujos produtos ele é acoplado posteriormente. Assim, por exemplo, a manufatura de flint glass é combinada com o de polimento de vidro e o de fundição de latão, este último sendo utilizado para a moldura metálica de diversos artigos de vidro, de modo que as diferentes manufaturas combinadas formam no interior de uma manufatura total departamentos mais ou menos separados espacialmente e, ao mesmo tempo, processos de produção autônomos, cada um com sua própria divisão de trabalho. Não obstante algumas vantagens oferecidas pela manufatura combinada, ela jamais chega a adquirir uma verdadeira unidade técnica sob seu próprio fundamento. Tal unidade só ocorre com sua transformação em indústria mecanizada. O período da manufatura, que logo proclama com seu princípio consciente a diminuição do tempo de trabalho necessário para a produção de mercadorias, também desenvolve eventualmente o uso de máquinas, sobretudo em certos processos iniciais e simples,
que têm de ser executados massivamente e com grande aplicação de força. Nota 41. Isso pode ser visto, entre outros, em Pat, John Bellers, Andrew Hampton e em J. Vanderland. Citação anterior. Assim, por exemplo, a manufatura de papel começa com a trituração de trapos realizados por moinhos específicos e na metalurgia o britamento do minério é feito pelos assim chamados moinhos de pilões. Nota 42. Na França, ainda no final do século XVI, utilizava-se o almofariz e a peneira para triturar e lavar o minério. A forma elementar de toda a maquinaria foi-nos transmitida pelo Império Romano, com o moinho d'água. Nota 43. A história inteira do desenvolvimento da maquinaria pode ser seguida por meio da história dos moinhos de cereais. Em inglês, a fábrica continua a chamar-se moinho. Em escritos tecnológicos alemães dos primeiros decênios do século XIX, encontra-se ainda a expressão moinho, como designação não só de toda a maquinaria movida por forças naturais, como também de todas as manufaturas que empregam aparatos mecânicos. O período do artesanato deixou como legado grandes invenções, a bússola à pólvora, a impressão de livros e o relógio automático. Em geral, no entanto, a maquinaria exerce aquela função secundária que Adam Smith lhe atribui, ao lado da divisão do trabalho. Nota 44. Como se verá mais detalhadamente no livro 4 desta obra, Adam Smith não concebeu nenhuma tese nova sobre a divisão do trabalho, mas o que o caracteriza como economista político que sintetiza o período da manufatura é o acento que ele coloca sobre a divisão do trabalho. O papel subordinado que confere à maquinaria provocou, no começo da grande indústria, a polêmica de Lauderdale e, numa época mais desenvolvida, a de Ur. Adam Smith também confunde a diferenciação dos instrumentos na qual os próprios trabalhadores parciais da manufatura participam muito ativamente com a invenção das máquinas. Não são os trabalhadores das manufaturas, mas os estudiosos, os artesãos, e mesmo os camponeses, Brindley, etc., que desempenham aqui um papel importante. Muito importante tornou-se o uso esporádico da maquinaria no século XVII, na medida em que ela oferecia aos grandes matemáticos daquela época pontos de apoio práticos e estímulos para a criação de mecânica moderna. A maquinaria específica do período da manufatura permanece sendo o próprio trabalhador coletivo que resulta da combinação de muitos trabalhadores parciais. As diversas operações que o produtor de uma mercadoria executa alternadamente e que se entrelaçam na totalidade de seu processo de trabalho colocam-lhe exigências diferentes. Numa, ele tem de desenvolver mais força, noutra, mais destreza, noutra, terceira, mais concentração mental, etc. E o mesmo indivíduo não dispõe dessas qualidades no mesmo grau. Depois da separação, autonomização e isolamento das diferentes operações, os trabalhadores são separados, classificados e agrupados de acordo com suas qualidades predominantes. Se suas especificidades naturais constituem a base sobre a qual se ergue a divisão do trabalho, a manufatura, uma vez introduzida, desenvolve forças de trabalho que, por sua natureza, servem apenas para funções específicas e unilaterais. O trabalhador coletivo dispõe agora de todas as qualidades produtivas no mesmo grau de virtuosidade e as despende ao mesmo tempo do modo mais econômico, concentrando todos os seus órgãos individualizados em trabalhadores ou grupos de trabalhadores especializados, no desempenho exclusivo de suas funções específicas. Nota 45. O mestre manufatureiro, ao dividir a obra a ser executada em vários processos distintos, cada um deles exigindo graus diferentes de habilidades e forças, pode obter exatamente a quantidade precisa de força e habilidade necessária para cada processo, ao passo que, se a obra inteira tivesse de ser executada por um só operário, esta pessoa teria de possuir habilidades suficientes para as operações mais delicadas e força suficiente para as mais laboriosas. Babbage, citação, seção 19. A unilateralidade e mesmo a imperfeição do trabalhador parcial convertem-se em sua perfeição como membro do trabalho coletivo. Nota 46. Por exemplo, o desenvolvimento unilateral dos músculos, o encurvamento dos ossos, etc. O hábito de exercer uma função unilateral transforma o trabalhador parcial em órgão natural e de atuação segura dessa função, ao mesmo tempo que sua conexão com o mecanismo total
o compele a operar com a regularidade de uma peça de máquina. Nota 47. Muito corretamente responde o Sr. Marshall, gerente-geral de uma manufatura de vidros, à pergunta do comissário de inquérito acerca de como se conseguia manter a produtividade dos jovens trabalhadores. Citação. Eles não podem, de modo algum, negligenciar seu trabalho, tendo começado a trabalhar, têm de prosseguir, são exatamente como partes de uma máquina. Shield Employee Commissar, Fort Report, 1865, página 247. Como as diferentes funções do trabalhador coletivo podem ser mais simples ou mais complexas, inferiores ou superiores, seus órgãos, as forças de trabalho individuais requerem diferentes graus de formação e possuem, por isso, valores muito diferentes. A manufatura desenvolve, assim, uma hierarquia das forças de trabalho a que corresponde uma escala de salários. Se de um lado o trabalhador individual é apropriado e anexado vitaliciamente a uma função unilateral, de outro, as diferentes operações laboriais daquela hierarquia são adaptadas às suas habilidades naturais e adquiridas. Nota 48. O Dr. Uhr, em sua apoteose da grande indústria, compreende as características peculiares da manufatura mais nitidamente do que os economistas anteriores, que não tinham seu interesse polêmico, e mesmo mais do que seus contemporâneos, como Babbage, que, embora lhe supere como matemático e mecânico, concebe a grande indústria, na verdade, apenas do ponto de vista da manufatura. Diz Uhr, citação, o ajuntamento dos trabalhadores a cada operação específica constitui a essência da distribuição dos trabalhos. Por outro lado, ele designa essa distribuição como adaptação dos trabalhos às diferentes capacidades individuais e, por fim, caracteriza todo o sistema da manufatura como um sistema de gradação segundo o nível de habilidade, uma divisão do trabalho segundo os diferentes graus de habilidade. Ver Uhr, Filloir of Manufacture, citação, página 19 e 23, seguintes. Todo o processo de produção requer, no entanto, certas operações simples que qualquer ser humano é normalmente capaz de executar. Também tais operações são agora destacadas de sua conexão fluida com os momentos mais plenos de conteúdo da atividade e ossificadas em funções exclusivas. Em todo ofício de que se apodera a manufatura, cria, portanto, uma classe dos chamados trabalhadores não qualificados, antes rigorosamente excluídos pelo artesanato, ao mesmo tempo que desenvolve à custa da capacidade total do trabalho a especialidade totalmente unilateralizada que chega ao ponto de virtuosidade. Ela já começa a transformar numa especialidade a falta absoluta de desenvolvimento. Juntamente com a gradação hierárquica surge a simples separação dos trabalhadores em qualificados e não qualificados. Para estes últimos, os custos de aprendizagem desaparecem por completo. E para os primeiros, esses custos são menores, em comparação com o artesão, devido à função simplificada. Em ambos os casos, diminui o valor da força de trabalho. Nota 49. Todo artesão que dispunha dos meios de aperfeiçoar a si mesmo por meio da prática numa operação específica, tornou-se um trabalhador mais barato. Item, página 19. Execuções ocorrem na medida em que a decomposição do processo de trabalho gera funções novas e abrangentes que no artesanato não existiam, ou pelo menos não na mesma extensão. A desvalorização relativa da força de trabalho, decorrente da eliminação ou redução dos custos de aprendizagem, implica imediatamente uma maior valorização do capital, pois tudo que encurta o tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho estende ao mesmo tempo os domínios do mais trabalho.